estarmos aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, novamente, depois do tempo, e houve, o tempo do Senhor, nós podemos estar juntos, e isso é muito bom, é agradável, é importante, essa comunhão, além de ser uma comunhão familiar, também é uma comunhão de irmãos. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Abidiel, meu tio, e os irmãos que temos juntos congregado, Os irmãos eventualmente participam dos cultos, lá das festividades, tanto as irmãs quanto os irmãos, estão sempre participando conosco ali no Itapar, que para nós é um motivo de alegria, um motivo de regozijo, e é a comunhão dos santos. É a comunhão dos santos e o crescimento e edificação da obra de Deus. Amém? Deus seja louvado. E eu estava ali ouvindo os cânticos, os louvores, tanto das senhoras quanto dos jovens, e eu achei, poderíamos continuar nessa ministração que já está sendo edificante, maravilhosamente abençoada, a bênção desses louvores que realmente tem dedicado, tem se manifestado com aquilo que é o propósito do texto da palavra de Deus, desse tema. Então nós louvamos ao Senhor. O Salmo 116 é um salmo de bênção, da vida de Davi, salmo de ações de graça. É um salmo que esse versículo já tem marcado, e eu quero dizer, meus irmãos, que não é fácil ministrar sobre esse versículo. É vivendo, compartilhando, conhecendo e vendo aquilo que Deus faz, primeiramente através da palavra e nas nossas vidas. E o salmista diz aqui com muita ênfase, o que darei eu? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa versão que eu estou lendo. Oremos. Te louvamos, ó Pai, pelo teu desafio em nos fortalecer e nos edificar através da tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem um rebanho, e o Senhor cuida desse rebanho a cada dia, e o Senhor alimenta e fortalece e abençoa e dá crescimento, e dá força, e dá ânimo, e dá paz, e dá alegria a cada dia, ó Deus, aos teus filhos. Nós te bendizemos, porque essa força, esse ânimo vem do Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, por essas noites, por essa semana de desafio, firmados na tua palavra. E nessa noite, mais uma vez, glorificando ao Senhor e colocando em tuas mãos, Espírito Santo, ministra e abençoa os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Primeiro versículo do Salmo 116. Esse salmo quer dizer, a igreja está sendo ministrada, mas eu quero dizer que esse salmo é um salmo pessoal. É um salmo que vai falar pessoalmente a cada um de nós, e que fala na sua leitura pessoal e na leitura de ministração, de edificação coletiva na casa de Deus. O texto ele começa: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É alguém que está falando pessoalmente com Deus. É alguém que está caminhando, é alguém que está no seu trabalho, no seu quarto, no seu banheiro, na sua escola, pessoalmente clamando: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Então o texto nos diz aqui: amo ao Senhor,
porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei. Está falando na pessoa, sabe, na primeira pessoa, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E é um desafio de determinação, de ousadia, de fé, de coragem para cada um de nós. Não abrir mão da nossa fé, não recusarmos essa fé maravilhosa que veio, sabe, através dos antepassados, a palavra de Deus falando, e até você que já é crente de avó, de bisavó, sabe, crente ou mesmo que você é recém-convertido na sua geração, mas esteja certo, o Senhor te desafia a você amá-lo sempre. Aleluia. Versículo 3, algumas lutas ele passa, ou você passa. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. O salmista realmente está colocando, sabe, algo que Deus tem que trabalhar pessoalmente com cada um de nós. Sabe, com cada um de nós que vivemos a fé em Cristo Jesus. E é um desafio aqui que você vai ver, invoquei. O salmista ele ora muito. O crente ele ora muito. O crente passa por lutas, mas ele busca o Senhor sempre. E então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Versículo 4 passado. Agora o 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso. Aleluia! Onde você encontra refúgio? Em quem você tem, sabe, tido renovo, força, ânimo, sabe, diante de lutas que pessoalmente você se encontra? Você passa que muitas vezes o seu pai, sua mãe, sua esposa, o seu marido, seu filho não te entende. Mas você tem um Deus que você buscando a Ele vai te fortalecer e te confortar. Vai fazê-lo unido ao coração de Deus. Vai fazê-lo quebrantado ao coração de Deus. 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Sempre quando vejo aqui no Antigo Testamento, depois ele vai lá para o Novo, tanto em 1 Coríntios 15, depois em Apocalipse, tem um cântico que eu ouço, que me lembra que vem da época de coral, que eu não cantei, mas meus pais cantaram. E era assim: toda lágrima limparei, toda lágrima limparei. Então, essa voz de Deus falando que a dor pode trazer uma lágrima, a morte pode trazer uma lágrima, a mágoa pode trazer uma lágrima, mas diz que Ele limpará. Ele limpará toda a lágrima. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Esse salmo ele foi escrito por Davi, e ele passou
Tem algumas pessoas na Bíblia que passaram por situações, e essas pessoas puderam narrar aquilo que eles viveram como um salmo, como um texto. E Davi pode dizer isso, que a força dele estar vivo é porque ele anda na presença do Senhor, é que ele vive na presença do Senhor. Versículo 10, eu creio ainda que disse: estive sobremodo aflito. 11, e eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. E sabe, ele conheceu pessoas assim, mentirosas, falsas. Ele conheceu pessoas assim. E pulando 12, que é um desafio, o que eu vou dar ao Senhor, não é? Por todos os benefícios, que é um desafio daquilo que nós que passamos vivendo com o Senhor, como nós podemos agradecer, viver em gratidão, viver em louvor, viver em testemunho, viver em honra, viver em adoração a Deus. Esse é um texto que nos fortalece e que te fortalece. Eu até tenho uma outra pessoa, né, do Antigo Testamento que eu estive lendo sobre ele hoje, a pessoa de Jacó. Jacó, o nome de Jacó é o que é enganador, pois Deus transformou aquele nome para Israel. Mas como Jacó, ele enganou o seu irmão. Ele teve a sua família, seus filhos, e ele queria ter um encontro com o seu irmão, a qual ele enganou. E uma experiência que eu achei interessante, que ele pediu ao servo para ir à frente, para ir lá. Olha, vai lá que eu preciso falar com ele, eu preciso ver, eu preciso, sabe, tirar toda essa mancha, essa mágoa que eu tenho com ele, como família. E então ele fez aqui: então enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja casa e companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu Senhor, para lograr mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. E Jacó tinha seus filhos, tinha sua família, suas esposas, mas o seu irmão veio com 400 homens. Camarada, vai me arrasar, além daquilo que eu já fiz com ele. Mas Jacó tinha uma força, que era além desse pedido do seu servo. Ele tinha orado por esse momento, ele tinha clamado ao Senhor por esse momento, para que houvesse paz entre ele e o seu irmão. 7. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vieres a um bando, eu e o feri, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo.
para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Jacó foi pessoal diante de Deus. Ali Davi está sendo pessoal diante do Senhor. Uma pessoa que falhou, errou, mas que nesse texto do Salmo 116 ele trabalha muito na oração. Ele desafia muito uma pessoa de oração. Ele clama, ele diz que ele invocou ao Senhor muito. E assim você vê aqui Jacó. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali naquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. E 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho uma parte. E disse aos servos: passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo que quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: são do teu servo Jacó. Olha bem que ele fala: teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Vocês veem o que é uma pessoa arrependida? O que é uma pessoa que, sabe, que quer a misericórdia de Deus? Como ele busca, como ele clama a misericórdia, como ele, sabe, ele quer a paz, ele quer a união, ele quer a graça. E esse é o desafio de Davi: que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E você vê aqui o Jacó apresentando esses presentes para o seu irmão. Versículo 18: responderás: são o teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falarei destas maneiras a Esaú quando vos encontrares com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo para trás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença? Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E Jacó luta com Deus e transpôs o val de Jacó. Jacó foi orar, e buscar e clamar para ter um encontro com seu irmão Esaú. Vocês veem o que é a dor de uma separação? Uma dor de ser um pecador? É o que Davi está mostrando aqui. Que farei eu, Senhor, por todos os benefícios? Ele errou, ele mentiu, ele enganou, mas Deus foi com ele, abençoando ele com filhos, com herança. E o irmão dele estava vindo ali para ter um encontro com ele. Capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrando-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão.
Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Glória a Deus! E choraram. O Salmo 51, deve ser 10, diz assim: há um coração quebrantado e contrito não desprezará. Deus não desprezará. Aleluia! O que você tem apresentado a Deus? O que você tem sido para com Deus, meu irmão? Deus tem colocado o seu próximo, esposa, pai, filho, mãe, pastor, presbítero, líder. Você tem sido quebrantado? Você tem se quebrantado junto com o seu irmão? É isso que Deus quer. Esse é o presente maior da sua vida. Ser alguém que se humilha, que gosta da presença do Senhor, que gosta da união, que gosta da paz, da alegria, da comunhão. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E Deus respondeu a Jacó: os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. Nesse momento de luta, de situações que Jacó fez, sabe, ficou ausente do seu irmão, mas Deus foi abençoador na vida de Jacó. O que você tem apresentado para Deus? Porque Ele tem sido abençoador na sua vida. Ele tem sido fortalecedor na sua vida. Ele tem sido um Deus de alegria, de paz, que te vigora com saúde, com ânimo, com visão, com direção de Deus, com o cuidado de Deus, com a sabedoria de Deus. E a preocupação do Jacó era os bens, para dar de presente ao irmão. E o irmão responde: então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Glória a Deus! Deus quer o seu coração quebrantado. Não significa que Ele não quer os seus bens. Ele quer que você use os bens na obra dele, para Ele, com Ele. Porque com esses filhos que Jacó teve, Jacó formou a nação mais abençoada da terra. Com os filhos que Jacó teve, Jacó foi herdeiro do Senhor. Porque Jacó, que é filho de Isaac, de Jacó, que nasceu pela unção do Espírito Santo, pela bênção do Espírito Santo na vida de Abraão, promessa de Deus, que Deus era comigo, Deus foi comigo, e Deus é contigo, querido. Amém. Deus, Ele vê as suas lutas, mas Ele quer esse coração contrito. Como diz o Salmo, voltando ao Salmo 116, você pode olhar que ele clama, ele desafia-nos a estarmos sempre orando. E ali no Val de Jacó, que Jacó teve um encontro com Deus, Jacó teve um momento, sabe, da graça de Deus em sua vida, do poder de Deus, da manifestação do Senhor na sua vida. Então, alguns desafios que nós vemos aqui nesse verso, no texto do Salmo 116. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. É no versículo 15 que Deus, um texto que, para você que é lutador, você que é uma pessoa batalhadora, o Senhor tem esse texto aqui: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E tem umas versões aqui que eu vi que dizem assim, que é cara, sabe? É cara, é cara. Tem um valor imensurável aos olhos do Senhor a vida dos fiéis, a vida daqueles que realmente batalham com uma fé viva e genuína. Entenda isso, que o valor da sua fé, Deus te honra. Deus te colocará, como disse um ministrante lá da igreja do domingo, que o Senhor Jesus está preparando um lugar para aqueles que com Ele venceram. No Apocalipse capítulo 3, é isso, Edmando? 3 é antes do 4, quando ele fala a última carta lá. Aqueles que o venceram. Então a vida de fé, a vida de um guerreiro, a vida de alguém que ama ao Senhor, que busca mais do Senhor, é uma vida de quebrantamento, é uma vida de alguém que realmente quer ver o Senhor o renovando, o fortalecendo, o abençoando. Versículo 16, Salmo 116: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que alegria, não é? Estava conversando com o pastor Jodiel e ele estava falando: o povo tem que trabalhar. Os crentes têm que trabalhar. Os crentes são fiéis para servir a Deus. Então vocês devem cumprir os votos que vocês têm com o Senhor. Os crentes têm que ter, a glória de Deus caminhando com Ele em todo momento. E aqui no templo é onde o povo alegra-se e rejubila e testemunha e glorifica o Senhor pelas lutas que eles passaram no dia a dia, pelas lutas que eles estão passando no dia a dia. Isso é um ideal de servo, é um ideal de quem ama ao Senhor. Isso é um ideal de quem honra ao Senhor. 18 e 19: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvai ao Senhor. Amém? Esse é o júbilo dos crentes. Esse é o júbilo daquele que honra a Deus. É cumprir os votos, é invocar o Senhor em todo o tempo, é bendizer ao Senhor. Você sendo um Jacó, você sendo, um lutador, um Ezequiel, um Jeremias, profetas que enfrentaram o seu próprio povo, profetas que enfrentaram, vidas, pessoas que conheciam a verdade, a palavra de Deus, e estavam voltando atrás, mas esses homens foram fiéis. Assim Deus quer ver a sua fidelidade, o seu coração, a sua dedicação. Amém?
E você será sempre alguém que a pergunta vai vir, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Mas a sua vida de dedicação falará muito mais alto. Falará muito mais alto. E aí você será sempre um fiel adorador, um fiel consagrado, um fiel que ama ao Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Deus seja eternamente louvado ao Senhor. Tem uma palavra aqui ainda, não é? 16, Salmo. Jesus conta com você, porque essa oração está se cumprindo e vai se cumprir. João 17, a oração de Jesus. Ele 17, agora vou ler alguns versículos só, né? Porque quase a oração toda falando de aqueles que estão vivendo o que Jesus profetizou, o que Jesus declarou. Então, vou ler 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O mundo deve conhecer que você ama a Cristo. Glória a Deus. O mundo deve conhecer. E 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que, olha aqui, a apresentação de Jesus a Deus dos fiéis, estejam comigo os que tu me deste. Quando Jacó foi apresentar ali a sua família ao seu irmão, ele só tinha aquela família, ele só tinha aquilo de propriedade, ele tinha os bens tal, mas aquilo que valia para ele, aquilo que tem valor na vida dele, que era a promessa de Deus. O que Jesus está ministrando aqui no João 16 é isso: estejam comigo aqueles que tu me deste. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus seja louvado eternamente. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Não pode.